sejam muito bem-vindas a mais um programa Dominando a Modelagem. Aqui eu ajudo costureiras a dominarem a modelagem de roupas femininas e se tornarem costureiras de sucesso. Meu nome é Thalita e eu sou costureira, especialista em corte, costura e modelagem de roupas femininas. E se preparem, porque o tema de hoje eu quero falar para vocês sobre 5 truques para a costureira ser mais produtiva e faturar mais, tá? Então fiquem atentas, porque eu vou passar para vocês alguns macetes, que na verdade são alguns truques que você não aprende aí num banco de faculdade, estudando aí durante muito tempo. A gente aprende com a vida, então são coisas que eu trago da minha vivência como costureira há mais de 15 anos e que faz grande diferença no meu dia a dia, e eu quero trazer então, para vocês hoje, 5 truques para a costureira ser mais produtiva e faturar mais, tá? Então, vamos lá primeiro para a gente falar sobre esse assunto. O que é ser mais produtiva? O próprio nome, produtiva, já lembra o quê? De produção, de produzir. Então, ser produtiva é produzir mais, porém, com menos esforço. Este aí é o segredo, é otimizar o seu tempo, o seu dia a dia, é colocar o tempo para trabalhar ao seu favor e não se tornar uma escrava do tempo e ficar correndo contra o relógio, naquela euforia toda, porque as pessoas confundem ser produtiva com fazer várias coisas ao mesmo tempo, com trabalhar muito, até colocar a língua para fora. É, isso mesmo. Se você trabalhou muito, fez muita coisa, correu, suou a camisa, você foi produtiva e não é isso, tá? Não é também acordar de madrugada. Muitas pessoas pensam que eu acordo cedo. No galo cantou, estou eu lá acordadona, ligadona. Que bom se você consegue acordar e ficar ligadona mesmo, produzindo da hora que você acorda. Mas por que ser produtivo não é isso? Porque não adianta você acordar cedo, abrindo boca, levantar arrastada da cama, porque o seu sono não foi o suficiente para você repor as suas energias de pérola, e demorar ali 2 horas para poder acordar de fato e começar a produzir. Você levanta, arrastando o pé, porque queria ficar mais na cama, aí senta, pega o celular e vai olhar. E ali você já perde uma meia hora do seu dia. Isso não é ser produtivo. Não adianta você acordar cedo e não aproveitar as horas do seu dia ali. Se o corpo pediu, você tem essa necessidade de ficar um pouco mais na cama, pois que fique. Porque a partir do momento que você acordar, você estará pronta para o combate, pronta para o trabalho. E por que também ser produtiva não é trabalhar muito? Porque eu tenho certeza que você, que é costureira, que é mãe, que é avó, muitas vezes também cuida dos netinhos, às vezes fica sob os seus cuidados, eu sei disso, eu tenho alunas desse jeito. Às vezes você também cuida do trabalho doméstico aí, é sozinha, para poder fazer tudo isso, além de cumprir com as suas encomendas aí da costura e ter o seu dinheiro no final, porque você precisa desse dinheiro aí, desse trabalho no final do mês. Às vezes você é sozinha para poder fazer tudo isso, e então você não tem pausa, não tem tempo, e trabalha o dia todo. E isso não te torna mais produtiva, porque você termina o seu dia e está extremamente cansada e pensando, eu não fiz nada hoje. Alguém aí já falou essa frase? Ao final do dia, fez tanta coisa, mas sentou e ficou com aquela sensação, eu não fiz nada hoje. E não é porque você não fez nada hoje, você fez e fez até muito, mas você não fez nada do que precisava ser feito. Não é isso? Você não fez nada do que era prioridade no seu dia. E se a costura é o seu trabalho, o seu, como costumo dizer aí, é o seu ganha-pão, é de onde você tira o seu dinheiro para pagar seus boletos no final do mês, para poder realizar os seus sonhos aí, de construir a sua casa, de ter uma funcionária para poder te ajudar, né, uma colaboradora.
de comprar suas máquinas, os seus móveis e dar uma vida melhor para os seus filhos, se é na costura, é o talento que você tem, é a profissão que você tem, que vai te proporcionar todas essas coisas com o dinheiro que você vai ter, que vai ser fruto do seu trabalho, então é isso que você tem que focar, primeiramente. E aí eu quero te dar os truques para você ser produtiva aí nesse sentido. Então, o que é ser produtiva? Primeiro, coloque uma coisa na sua cabeça. É produzir mais, mas com menos esforço, tá? E como que você produz mais com menos esforço? Com técnica. Isso mesmo. Com técnicas, aperfeiçoando, porque tudo aquilo que você faz repetidas vezes, com um passo a passo claro, seguindo à risca aquele passo a passo, aquilo se torna fácil para você, aquilo se torna mais rápido. Então, imagina que comigo você tem um guia, você tem um passo a passo e você faz e segue aquele passo a passo repetidas vezes. Cada vez que você faz, você vai se tornando mais ágil e a qualidade vai se tornando melhor. Isso mesmo. Porque também não adianta você ser ágil, ser produtiva, fazer um tanto de roupa em tempo recorde, mas ao final aquelas roupas não terem qualidade. A pessoa vai vestir, a roupa está desmanchando no corpo, porque não deu o retrocesso, não deu um arremate. Então, quando você tem a técnica, e isso eu ensino para as minhas alunas dentro do projeto Costureira de Sucesso, você descobriu a técnica, você vai fazer a primeira vez, vai ser um pouco mais trabalhoso, vai a segunda, vai facilitando, a terceira, a quarta, a quinta vez, daqui a pouco você vai tá costurando sozinho, tá cortando sozinho, tá modelando sozinho. Tudo no início é difícil, a gente não pode desistir e desanimar no meio do caminho. É importante você seguir à risca aquela regra e repetidas vezes até chegar na perfeição, até se tornar mais rápido. E quais que são as vantagens de você saber isso, saber ser produtiva? É porque o seu dia rende. Isso mesmo. Como que é que o dia rende, Thalita? O dia tem as mesmas quantidades de horas para todo mundo. O dia tem 24 horas. Não é mais nem um minuto a mais para mim, nem para você. Mas, porém, você já percebeu que existem pessoas que parece que elas conseguem fazer mais coisas, desenvolver mais papéis durante o seu dia? E muitas vezes a gente reclama e fala assim: nossa, eu faço tanta coisa. Aí daqui a pouco você se depara com outra pessoa que faz muito mais do que você e faz. Não é? É lógico que as realidades são diferentes, mas existe sim uma forma de se otimizar o seu dia, de ser mais produtiva, né? E quando a gente é produtiva, dá aquela sensação de dever cumprido, né? Ai, como é bom você poder terminar o seu dia, não é? Gostoso. Poder chegar à noite, sentar no seu sofá, esticar suas pernas, né? Colocar o pezinho para cima e falar: nossa, valeu a pena. O dia foi bom. O dia rendeu hoje. O dia foi produtivo. Quando você consegue entregar a roupa daquela cliente no horário marcado, no dia marcado, não é gostoso? Quando você consegue dormir sem ficar sonhando e tendo pesadelos aí na sua mente com, ai meu Deus, a roupa de fulano que eu tenho que entregar, é o conserto de ciclano que eu tenho que fazer, ai já está chegando o dia e eu não consegui fazer, já passou do dia e eu não consegui fazer, aí ele manda mensagem para você, aí você não quer nem olhar o celular mais por conta das mensagens. É horrível viver assim, não é? É chato. Não tem paz. E aí a gente coloca a culpa no cliente, coloca a culpa nos meninos, coloca a culpa na casa, coloca a culpa na vida, coloca a culpa no trabalho e coloca a culpa na profissão de costureira. E, na verdade, nós mesmos é que somos as culpadas. É, de às vezes nos sentirmos assim, sobrecarregadas, pesadas, tá? E existe uma fórmula para poder sair disso. E a melhor delas é você aprender a desenvolver a modelagem de roupa, se você é costureira.
e ainda não sabe fazer os seus moldes e fica dependendo de molde pronto aí de internet, você fica dependendo aí de folhear uma revista, de comprar um molde de alguém que você viu aí, que você nem sabe se aquele molde vai dar certo ou não. Você depende muitas vezes de uma roupa pronta, que às vezes você tem que desmanchar. Isso eu escuto relato de muitas. Desmanchar aquela roupa para poder fazer igual. Olha só o tempo perdido em tudo isso que eu falei aqui, que são artimanhas que a gente arruma para não aprender a modelagem. E por que que a gente fica fazendo esse rodeio, igual cachorro, né? Correndo atrás do rabo? Roda, 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 nunca pega, nunca pega, nunca pega, nunca chega a lugar nenhum. A gente faz todos esses rodeios mirabolantes aí, que ocupam parte do nosso tempo, quando nós não sabemos a modelagem, justamente porque a gente fala que não tem tempo. Não tem tempo de estudar, Thalita, não tem tempo de aprender, não tem cabeça para isso, não. Mas se o problema é não ter tempo para aprender, a solução é o quê? Arrumar um jeito de conseguir tempo. E o melhor jeito de você conseguir ter mais tempo aí, seu trabalho, é desenvolvendo e se livrando dessa grande dor, desse grande espinho que é não saber fazer os moldes das suas peças aí, que todos os dias vem cliente aí querendo. Eu tenho muitas alunas, né, espalhadas aí, Brasil afora, e eu vou falar a verdade com você. Nenhuma delas são desocupadas. Pode ter certeza. Todas elas são muito ocupadas. Mas o que que elas fizeram de diferente das outras? Elas priorizaram o quê? Aprender. Priorizaram amolar o machado. Resolveram o quê? Dar um basta e falar assim, parei com esse negócio de que eu não aprendo a modelagem, de que não tenho tempo, vou dar um jeito e deram um jeito. Tive aluna, tenho aluna que depois que chegava do trabalho, 10 horas da noite estava lá, depois que fazia o serviço da costura, o serviço da casa, botava os meninos para dormir, estava lá aprendendo, em questão de meses, aprenderam. E já se livraram desse problema, e hoje já estão galgando e alcançando outros patamares de costureiras, são costureiras de sucesso. Porque resolveram colocar o seu trabalho de costureira como prioridade, não como um bico, não como um hobby. E eu já sempre falo isso aqui, eu não tenho nada contra quem costura e que faz da costura um bico, que faz da costura um hobby. Isso não é pecado, isso não é defeito para ninguém. Só que eu falo a realidade que eu vivo. A costura, para mim, é uma profissão, é um negócio rentável e lucrativo. Por quê? Porque eu vivo isso todos os dias da minha vida. É com a costura, com os frutos desse trabalho que eu pago as minhas contas, que eu ajudo nas despesas da minha casa, que eu realizo os meus sonhos. E estou aqui falando com vocês e cuido das minhas filhas também. Por que que eu consigo isso? Quem não me conhece, está conhecendo agora, e eu sempre falo que eu sou filha de alfaiate. O meu pai me criou e eu vi o meu pai crescer do zero, do nada, sem ajuda de governo, sem herança de parente rico, que nunca tivemos. Eu vi ele crescer, sustentar a nossa família, eu, meu irmão, a minha mãe, que era doméstica, com o trabalho de costura, e nunca nos faltou nada. Tivemos uma vida humilde, simples, mas nunca nos faltou uma vida digna, uma vida honrada. E eu vi ele conseguir tudo com isso, inclusive a casa própria, que eu me lembro de ver a minha mãe, às vezes, chorando, reclamando, achando que isso nunca ia ser possível, e eu vi, com os frutos da costura, o meu pai alcançar esse sonho, que eu acho que é o sonho de todo brasileiro, né? E é, na verdade, algo que todo ser humano deseja, ter o seu cantinho ali para morar. E nossa família morava de aluguel, vivíamos mudando de um lugar para o outro,
Meu pai chegava num bairro, fazia aquela clientela ali, colocava a plaquinha de alfaiate ali na porta, aí daqui 1 ano precisávamos mudar de novo para outra casa e vivíamos assim, até que por volta da minha adolescência, meu pai conseguiu comprar um lote, juntando dinheiro ali da costura, construiu a nossa casa, e eu só vi crescer. E ali era o ponto fixo, na frente tinha a lojinha, e eu já adolescente ajudava naquela lojinha, já tinha aprendido a costurar com ele, muitas coisas também já ajudava, e ali a gente foi só crescendo, com a costura. E é por isso que eu falo com vocês e trago vocês para o meu universo de empreendedorismo dentro da costura, porque é isso que eu vivo. É isso que eu vivo no meu dia a dia, e é isso que eu vejo que muitas desejam e não conseguem. Não consegue porque muitas vezes não leva a sério, fica escutando as conversas dos outros aí, que costura não dá dinheiro. E realmente, se nós internalizamos isso, acreditamos nisso, e não levamos a sério o nosso trabalho, e temos a costura só como um bico, e às vezes nos vemos nessa profissão e falamos assim, é porque eu não tive outra oportunidade na vida. E olha, qual outra oportunidade seria melhor do que essa? De costurar para você, para sua família. E, além disso, ganhar dinheiro com esse trabalho, que é uma arte. Você pegar um tecido e transformar ele numa peça de roupa é uma arte. E a partir do momento que você entende o valor disso, a sua vida começa a mudar. Porque as pessoas passam a te olhar com mais respeito e levar a sério o seu trabalho, principalmente os que estão à sua volta. Mas, primeiramente, é você que tem que levar a sério, né? Deixa eu ver quantas de vocês estão aqui concordando comigo. É verdade, Josefa? Uhum. Eu lembro, Caio Júnior. Eu lembro da lojinha, chamava Mercearia Thalita. Isso mesmo. Quem é, gente? Caio Júnior, que está confirmando aí as verdades que eu estou falando. Me conhece aí de algum tempo. Ai, que felicidade. Volta e meia, encontrar com alguém daquela minha época de infância me deixa muito feliz, sabe? Porque eram momentos assim que minhas brincadeiras ali de domingo, com as meninas ali da rua, era fazer desfile de moda. Eu era a estilista, era a cabeleireira, arrumava todas elas com os retalhos de tecido lá do meu pai, fazia as roupas, às vezes costurava a linha à mão mesmo ali no corpo, faziam desfiles e os pais iam para poder assistir esse desfile, que normalmente era na calçada. Pois é. Gente, então, voltando aqui, né, falei, quando eu começo a contar essas histórias, eu não paro mais, né? Voltando aqui, então, para o que eu estava falando com vocês, para otimizar mais o tempo de vocês. Então, a modelagem é uma dificuldade que nos faz perder muito tempo quando nós não sabemos fazê-la. A gente fica arrumando jeitinhos para poder conseguir fazer o molde daquela roupa, que a gente não sabe se vai dar certo, porque a gente costuma fazer de jeitinhos errados, como pegar uma roupa pronta para poder copiar aquele molde, pegar um molde da internet que a gente não sabe a procedência, né? Cortar no olhômetro mesmo ali, direto no tecido, sem riscar antes no papel. Tudo isso é incerto. Pode ser que dê certo, pode ser que não. Ou às vezes dá até certo, mas você perde mais tempo com isso. E aí você sempre se vê enrolada aí, sem conseguir cumprir com suas metas, sem conseguir cumprir com suas tarefas. E aí, quando você já desenvolve modelagem, você consegue até pensar em crescimento, em contratar alguém para poder costurar as peças para você. Porque imagina agora, se chega um cliente, como eu estou fazendo essa semana aqui, e te encomenda aí 20 camisas. Você não vai poder pegar mais nada durante o mês. Porque você vai ter que modelar as 20 camisas, você vai, sem saber, né? Isso vai te custar muito tempo. Você não tem os moldes às vezes, você vai ter que criar um por um ali. Aí depois você vai ter que sentar na máquina, costurar todas aquelas peças. É uma encomenda boa, uma oportunidade boa, mas que vai te limitar. Porque o nosso tempo ele é limitado.
Então, chega um momento da nossa produção de costureira que não dá para crescer mais. E aí a gente precisa arrumar ajuda, arrumar funcionário, terceirizar a nossa produção. Mas como se faz isso se você não sabe a modelagem? Porque você não vai colocar o corte, que é a alma da roupa, nas mãos de outro profissional. Isso você pode reter para você quando você aprende. A costura você pode colocar, porque você traça uma peça piloto. Não é assim que as grandes fábricas funcionam? E já dá a demanda ali para outra pessoa fazer. Eu quero igual essa daqui. Né? Deixa eu ver aqui que eu quero essa aqui igual. Essa lá que não está carregando. Pois é, não vai dar certo. E aí, gente, quando você, né, não faz isso, você permanece a vida toda no mesmo lugar. Igual eu falei, cachorrinho correndo ali atrás do rabo, né? E aquela vida. E eu me pergunto muitas vezes por que toda profissão as pessoas passam 10, 20, 30 anos e cresce, e progride. E por que a costureira permanece sempre ali no mesmo lugar e reclamando? E aí, quando eu encontro com costureiras mais velhas, né? Ah, a costura me deu dor nas costas. Ih, não aguento olhar para uma máquina mais. E eu comecei a ficar inconformada com isso, não deveria ser assim. Quantas vezes eu já escutei, menina, você é tão nova? Para com isso. Vai caçar outra coisa para você fazer? É. Justamente porque as pessoas não enxergam lucro nesse trabalho, porque não sabem trabalhar. Porque dentro das mãos de uma costureira passam vários setores aí. Você é uma consultora de moda, quando você senta com o seu cliente para definir o modelo que ele quer. Você é uma modelista, quando você tira as medidas ali da sua cliente e traça os moldes para poder fazer. Você é uma cortadora, quando você coloca aquele molde em cima do tecido e vai cortar. Você é a costureira, quando você senta na máquina e vai costurar. E você é também a vendedora, que você tem que saber atender tanto antes quanto depois. E negociar para receber e não ficar no prejuízo. Viu quantas funções nós temos dentro do nosso trabalho de costureira? E por causa de uma delas, que muitas vezes a gente não faz direito, a gente coloca defeito em todo o resto. Mas essas 5 funções precisam estar alinhadas para que a gente possa ter sucesso na costura. E a principal delas, que eu vejo que todas têm muita dificuldade, é a modelagem. É desenvolver os seus moldes. E é por isso que o projeto Costureira de Sucesso foca, tem esse pilar principal aí, que é a modelagem de roupas femininas. A partir desse pilar, você vai conseguir desenvolver todo o resto. Desenrolar o meio de campo aí, que muitas vezes está travado e está te impedindo de ter sucesso na costura. E suponhamos aí que você já é uma pérola costureira, já sabe fazer a modelagem, já costura e precisa agora desses 5 truques aí para poder render melhor o seu dia. Então, vou falar com vocês aqui, tá? Maria Tereza. Eu estava querendo ver quem era o Caio aqui, mas não consegui. Então, gente, deixa eu falar com vocês aí, pega papel e caneta na mão, se você ainda não pegou, tá? E anota, primeira coisa para você poder ser mais produtiva aí no seu dia a dia, como costureira, é você cortar tudo antes. Isso. Thalita, o corte é a parte que eu tenho mais medo, é a parte que eu acho mais difícil. Então, começa pela parte mais difícil e fica livre daquilo logo. Sabe quando a gente tem algo para fazer que nos amedronta, que é muito difícil? Aí você fica fugindo daquilo ali, fazendo outras coisas, mas aí as outras coisas que você fica fazendo não fica direito porque você fica preocupada na cabeça com aquela hora que você vai cortar. Então, se livre logo dessa preocupação
e corte tudo antes, primeiro. Se você tem uma peça para fazer, muitas vezes, olha só como a gente faz, a gente vai lá, corta a frente da camisa, desenvolve a frente, aí depois vai lá, corta a manga e vai fazendo isso aqui. Não. Prepara o seu ambiente de trabalho aí, que seja uma mesa, onde, não sei qual o momento, se é na sua casa, se você tem um quartinho separado. Escolha um momento que seja de tranquilidade. Se você tem filhos pequenos, escolha aquele momento que os filhos estão na escola. Se for de manhã, que seja de manhã, se for à tarde, que seja à tarde. Escolha um dia na semana para você poder cortar. Eu tenho 5 peças para entregar essa semana, então já começa aí na segunda-feira, já vou cortar essas 5 peças e deixar tudo cortadinho. Aí não se esqueça de, ao cortar, embala as trouxinhas, tudo, anota o nome da pessoa, ou o nome do modelo, ou um desenho, um esboço qualquer, e já deixa aquilo ali tudo, ó, sacoladinho, prontinho, para que você já se livre dessa preocupação, tá? Primeiro, então, corte tudo antes. Mesmo que tenha acabamentos, às vezes a gente corta a peça inteira, deixa os acabamentos para poder cortar depois. Acontece que aquele tecido ele pode sumir ali. Acontece também aquele senta e levanta, né? Você sentou aqui, levantou aqui. Enfim, corta tudo, desde as peças maiores até as menores, as minúsculas, tudo cortadinho, tá? E outra coisa, então, que eu quero falar com você, para você ter mais produtividade. Confira todos os aviamentos e linhas que são necessários. Vê se está tudo disponível ali para você, porque coisa chata é você sentar na máquina para costurar e quando olha ali no seu estoquezinho de zíper, né, que muitas vezes você faz, não tenho zíper, vou ter que ir lá na loja comprar. Não é chato? Não tenho viés, vou ter que ir comprar. Não tem a linha da cor. Aí começa a faltar, entretela, acabou, não tem. Então, confira se a peça vai ter entretela, se vai ter um tipo de viés, né, diferente, se vai ter zíper, se é grosso, se é fino, 18, 15, 20 centímetros, se é zíper invisível. Confere tudo isso. Vê se está disponível. E aí, por exemplo, dei o exemplo das 5 peças. Se são 5 peças que você cortou, já faz uma listinha. Como eu sempre digo aqui, anota num papel, não anota na cabeça, não. Você já está planejando ali o seu dia de trabalho, a sua semana de trabalho. E olha quanto tempo você vai ganhar se você, numa saída só, conseguir comprar todos os aviamentos que você precisa para trabalhar durante aquela semana. Não vai precisar, durante várias vezes, você ter que ir, às vezes, ao centro da cidade, ou ir até mesmo em outra cidade, como é o meu caso aqui. Eu moro no interior, na minha cidade praticamente não tem lojas de aviamento. Então, se me falta alguma coisa, eu preciso, às vezes, me deslocar 30 quilômetros para outra cidade para poder comprar aquele aviamento. Talvez essa também seja a sua realidade. Então, é importante que você já, planejado aquelas peças que você tem que fazer, você já planeje também todos os aviamentos que você precisa para determinada peça e já saia em busca de todos eles, para evitar que você busca um, busca o outro, busca um e busca o outro. Deu para entender aí? Deixa eu ver aqui. Tawane! É Tawane que está aqui. Que legal, Tawane. Muito trabalho e pouca produtividade. Luzívia. Pois é, Luzívia, vamos melhorar isso aí, né? E eu estou aqui para ajudar vocês a melhorarem, tá? Tem uma galera aqui no Instagram, no TikTok também, viu? Podem vir aqui para o YouTube, que vocês vão me ver melhor aqui falando com vocês, tá? Então, gente, eu falei sobre cortar tudo antes, sobre planejar todos os aviamentos, linhas, tudo que vocês precisam para poder fazer aquelas peças da semana. E outra dica que eu quero dar para vocês também, eu sei que muitas vão me crucificar por isso, porque não vive sem isso, mas se você quer ser uma costureira de produção, de produtividade, evite alinhavar e alfinetar as peças.
Aí você me fala, mas, Thalita, eu não sei costurar sem isso, eu vou errar tudo. É mal feito. Tem costureira, eu falo porque eu já contratei costureiras que faziam isso aqui, que fala que estou fazendo mal feito. Mas não é, gente, é técnica. É técnica. Eu tenho um curso, que é o meu primeiro, que se chama Costura Sem Frescura. Dentro do meu curso Costura Sem Frescura, eu ensino vocês em 9 semanas técnicas de costura que vão fazer vocês aprender de maneira mais ágil, mais rápida. O tempo que às vezes você perde ali, ó, vou alinhavar essa manga aqui para ver se vai dar certo, se ela vai caber na cava. Ixi, eu tô com medo dessa gola aqui ficar pequena. Deixa eu alfinetar essa gola todinha aqui para poder colocar nessa cava. A lateral dessa calça, eu tô com medo dessa perna ficar torta. Aí você vai lá e alinhava a calça todinha. Até... Esquece tudo isso aqui que eu falei se você trabalha com alta costura, né? Tem um ateliê aí chique de alta costura e cobra aí 1.000, 2.000, 5.000 reais para poder fazer um vestido. Aí realmente você recebe por isso, tem tempo para isso. E pode alinhavar a roupa todinha aí no corpo da sua cliente, que vai vir experimentar umas 2, 3 vezes essa peça. Isso aí eu entendo, é um outro tipo de trabalho. Mas nós estamos falando de produção, de produtividade, para uma costureira que, assim como eu, tem várias funções dentro do seu dia a dia. Existem técnicas de costura que você precisa desenvolver para que você não precise ficar alinhavando nem alfinetando a peça toda. Isso, como eu falei no início, você desenvolve uma técnica, faz ela repetidas vezes e isso se torna um hábito na sua vida. Isso se torna uma prática, daqui a pouco você está fazendo de olho fechado. E aqui dentro do meu canal eu ensino vocês, inclusive esses dias, ensinei a pregar uma manga, mostrando para vocês como vocês podem costurar aquela manga dentro da cava, para que ela não fique sobrando, sem precisar dar um alinhavo. Coloquei uma gola de camisa sem precisar dar um alinhavo. Normalmente você começa de uma ponta e antes de finalizar a outra, você vem da outra ponta fechando. Existem fórmulas, e aqui no canal você encontra essas formas de se costurar de uma maneira mais ágil, mais prática e mais rápida para que se tenha produção. Se você nunca foi ou nunca trabalhou numa fábrica de roupas, se um dia for ou chegar a trabalhar, fazer um estágio, quem sabe, para conhecer mesmo, você vai ver. Não se usa alfinetar peças, porque o lucro daquela peça se ganha muito na sua produção. Quanto mais rápido você fazê-la, mais você vai lucrar com ela. Não quer dizer que você vai fazer rápido para poder sair mal feito. Não, que existem técnicas que evitam que você precise ficar alfinetando e alinhavando a peça para ver se vai dar certo. E a principal delas, é como eu falei no início, é a modelagem. Você conferiu o molde está correto, obrigatoriamente, na hora de costurar aquelas peças, tem que bater, tem que dar certo. Você conferiu o seu molde aí, para quem é pérola, está lá desenvolvendo a modelagem base. Eu mostro lá nos vídeos, eu conferindo os moldes para vocês. Você conferiu ali a manga dentro da cava. Ó, igual eu ensino a fazer o passo a passo ali, ó. Percorrendo a manga todinha ali dentro da cava. Encaixou? Automaticamente, na hora de costurar, você tem que usar suas habilidades manuais, sua coordenação motora, para que aquela manga se encaixe perfeitamente dentro daquela cava. Não vai sobrar nada, porque se no molde não sobrou, na hora de costurar também não. É lógico que existem umas raríssimas exceções, que às vezes precisa alfinetar, às vezes precisa alinhavar. Por exemplo, você vai pregar um bolso, aquele pano, aquele tecido escorregadio, é essencial que se coloque alfinetes antes no local marcado, para que não fique saindo do lugar. Mas daí você alfinetar a peça toda, igual eu vejo muitas costureiras fazendo, alinhavar tudo antes para depois ir para a máquina costurar, isso não gera produção para você. E às vezes você não recebe para isso. O que você cobra para poder fazer o trabalho, o cliente não paga por isso, ele não está nem aí, ele nem está vendo como é que você está costurando, ele quer o resultado final. Tá? Tem gente aqui no Instagram procurando solicitação.
Gente, se vocês estão gostando desse assunto, deixa coraçãozinho aí nessa live, deixa a curtida de vocês aí nessa live, tá? Olha só, a Filipina falando, 38 quilômetros, mais longe do que eu ainda, né, para comprar aviamento. E é isso aí. Gente, então deixa eu falar aqui com vocês mais um truque para vocês serem mais produtivas e faturarem mais, tá? Costure todos os bolsos. Pelo amor de Deus, não deixa o bolso para fazer por último. Eu não sei porque que tem gente que faz isso, mas tem gente que faz isso. Tem sim. Tem costureira que faz isso. Fez a camisa inteira, tem um bolso para pregar, aí ela vai ficar lá medindo, medindo, do lado, da frente. Fez a calça inteira, tem bolso no traseiro da calça. Deixa para fazer depois da calça pronta. E eu acho que o porquê disso, porque o bolso é uma coisa chata, para você poder marcar. Aí você fica procrastinando, protelando de fazer aquilo e deixa para o final mesmo. Mas vai te dar muito mais trabalho você fazer no final. Porque uma coisa é você pregar um bolso em apenas uma parte ali da peça. Você não vai ter que ficar manuseando aquele monte de tecido em cima da máquina, né? Outra coisa é você pregar o bolso numa peça inteira, que tem várias partes. Aí vai ficar aquele tudo embolado ali em cima da máquina, correndo o risco de ficar torto de um lado para o outro. Você tem que desmanchar de novo para poder fazer. Então, marque os bolsos todos antes. Essa marcação já tem que estar no seu molde, viu? Isso eu ensino para vocês, pérolas. Marcarem os bolsos, os pontos ali, abrirem um buraquinho ali ó, no ponto onde vai ter bolso, para que quando você estiver cortando as peças, você vai lá, ó, com seu giz, marca e depois passa primeiro os bolsos e já coloca. Depois você monta a peça, viu? Não vá para a montagem da peça primeiro. Primeiro vá para a costura de todos os bolsos, se aquela peça tiver bolso. Isso vai fazer você ganhar muito tempo e na costura e produzir mais. Porque parece que a roupa não está pronta, parece, mas ela vai estar. Vai ser bem mais fácil. É igual quando você está construindo uma casa, gente. O alicerce da casa, eu falo que é a coisa mais chata. Por quê? É um dinheirão que você gasta ali naquele alicerce, não é? Um tempão que fica ali fazendo aquele alicerce e fica para dentro da terra, ninguém está vendo. E aí você olha e pensa assim, nossa, para onde que foi? Meu dinheiro está todo ali no alicerce da casa. Mas o que acontece? Se não fizer direito, se não investir bem na base ali, naquele alicerce da casa, a casa cai. Não tem como começar a casa de cima para baixo. E assim, quando você está fazendo a peça, você não quer ver, você quer ver a peça montada logo para poder vestir, para ver como é que vai ficar no corpo do cliente, não é? Porque quando você perde um tempão lá, às vezes você pensa que está perdendo tempo, só colocando os bolsos, aí você acha que não fez nada, não montei a peça ainda. Mas às vezes o montar a peça vai ser muito mais rápido. Então comece pelas partes mais chatas, faça os bolsos, passe o bolso antes, coloque os bolsos e depois você fecha a peça, ok? Outro truque que eu quero falar com vocês aí, tá? Que eu sei que vocês esquecem que existem na hora de fazer uma peça, é o ferro de passar. Faça do ferro de passar o seu amigo, tá? Porque a peça ela tem muito mais valor, ela tem muito mais visual quando ela está passada. Mas quando eu falo passar, não é aquele passar de tirar o amarrotado, não. É o passar de abrir as costuras, viu? Porque quando a gente une um tecido ao outro, ele fica meio fofo, não é? Fica aquele coisa alta. E aí, quando você vem com ferro, você vem abrindo aquelas costuras ali. Principalmente se for fazer um blazer, se ele for forrado, como que você abre a costura depois? Observe nesses blazers mais caros, blazers de alfaiataria, como que eles são alinhados, como que eles são passados.
Então, vai fazendo a peça, passando, abrindo as costuras, porque isso também vai ser mais fácil de se fazer quando a peça não está toda fechada. Você passa ela durante a confecção, quando o cliente vier experimentar, quando ela estiver finalizada, ela não vai precisar ser passada, vai estar pronta. Então, faça do ferro o seu amigo. Entretela, tem entretela para poder colocar na peça? Já passa tudo antes também. Antes de sentar na máquina para costurar, passa bolso, passa entretela. Deixa tudo no jeito. Porque aí, quando você prepara todo esse terreno, aí você senta e faz. É igual cozinha, gente. Você está ali para poder fazer um almoço. Às vezes, pensa naquele almoço de domingo. Você acorda cedo para poder adiantar, não é? Porque você quer ir na missa, quer ir na igreja, e quando chegar, só finalizar. O que a gente faz antes? A gente dá uma olhada ali nos ingredientes. Tem os ingredientes para aquilo ali que eu vou fazer? Porque se não tiver, você nem começa, não é? Se for uma carne, tiver no congelador, você coloca um dia antes para poder descongelar, não é? Vai se organizando dessa forma. E aí, o que a gente faz? A gente pica todas as verduras. Vou fazer uma maionese, você já deixa tudo picadinho antes. Se for cozinhar um ovo, já deixa o ovo cozido, chega só para descascar. Então, você prepara tudo isso, deixa o arroz pré-cozido, para quando juntar a família, para a hora do almoço, você vai o quê? Vai finalizar. E da mesma forma, o que eu tenho trazido aqui para vocês otimizarem o tempo de vocês, é fazer toda essa preparação antes. Viu que tudo que eu falei até agora foi uma preparação para a montagem da peça. Porque tudo isso que eu falei, se vocês deixarem para fazer depois da peça montada, vai ser mais trabalhoso, não vai ficar bem feito. Possivelmente pode dar defeitos, dar muitos ajustes. Não vai render o dia de vocês. Então, invista o seu tempo em fazer essa preparação, em cortar tudo antes, né? Conferir se tem todos os aviamentos que você precisa para a confecção daquelas peças, evitar ficar alinhavando e alfinetando. Pratique aí, desenvolva técnicas que te liberte disso. Costurar bolsos antes. Passar durante a confecção das peças e colar todas as entretelas que forem necessárias para aquela peça, cole antes, viu? E agora, vamos para o planejamento aí. Nas fábricas, a gente chama isso de... Não é ficha técnica é um passo a passo, que agora me falhou a memória aqui, mas dentro das fábricas tem esse passo a passo. Deixa eu ver se tem alguém aqui que se lembra aqui. Esse passo a passo é um passo a passo de produção da peça, sabe? É um planejamento de produção. Esse planejamento de produção, essa visão, você tem que ter para evitar o senta e levanta. Então, para você ser mais produtiva e faturar mais com a costura, você precisa também evitar o senta e levanta. O que é esse senta e levanta, Thalita? É você sentou na máquina reta aqui agora. Normalmente nós trabalhamos com 2 tipos de máquinas, né? Com a reta, com a overlock. Aí costurou um pedacinho. Aí daqui a pouco você levantou, sentou lá na overlock. Fez aquele acabamento. Sentou de novo, costurou outro pedacinho. Aí sentou de novo, levantou de novo, costurou na overlock, levantou de novo, passou. E fica aquele senta e levanta. Se você fazer as contas no final do dia, o tempo que você perdeu entre ir de uma máquina para outra, se somar todos esses minutos, talvez dá o tempo de uma peça inteira pronta. Então, é importante você, ao for costurar a peça, já pensar em todas as etapas de produção dessa peça. Por exemplo, se você for fechar o ombro aqui, para poder colocar a manga, às vezes vai ser muito mais produtivo para você, em vez de levantar e ir lá para o overlock, você fazer uma costura francesa, que não vai precisar de overlock.
além de ficar com acabamento melhor, mais bonito, vai também te ajudar aí na questão do tempo. Você vai ganhar mais tempo com isso. Mas se for várias blusas para você poder fazer, em que todas elas têm que se fechar os ombros, elas são todas de uma cor só. Então, o que que você faz? Se você está na máquina reta, você fecha todos os ombros primeiro, antes de colocar a manga, e depois você senta para o overlock e faz todos os acabamentos do overlock, só depois volta para poder colocar as mangas, em todas juntas de uma vez. Ao invés de faz uma, levantou, sentou, levantou, faz a outra, sentou, entendeu? Então, isso é trabalhar com a cabeça, é otimizar o nosso tempo. O que é otimizar o nosso tempo? É fazer com que o tempo trabalhe ao nosso favor. E hoje eu trouxe esses 5 truques aqui para vocês. E é lógico que existem muito mais, gente. E vocês perceberam que uma coisa vai puxando a outra. Tudo começa, principalmente, lá na modelagem, né? A raiz de todos os problemas está muitas vezes quando nós não sabemos fazer os moldes das nossas peças, né? E quando a gente resolve aí essa questão, a gente resolve muitos problemas aí no nosso dia a dia como costureira. Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui. Maria Benedita de Serra. Maria Benedita é o que a gente mais vê. Falei tanta coisa que nem sei mais o que é. Maria Benedita de Serra Negra, seja muito bem-vinda. Isabel de Ceará, seja muito bem-vinda, Isabel. Nunca gostei de alinhava, às vezes alfineto. Isso aí, às vezes alfineto. Thalita, mas quando seu pai fazia as peças, ele alinhavava ou alfinetava, né? Não. Não. Márcia Regina, ele não fazia isso, e é justamente com ele que eu aprendi essas técnicas de costura. O meu pai, ele, por trabalhar com muita produção, né, praticamente cidade interior, o único alfaiate da cidade. Então, pensa, ele fazia calça social para a cidade inteira. Então, ele tinha as técnicas dele, que ele passou para mim, e ele não me lembro meu pai alfinetando nada. Nada. Só bolso, né? Igual eu falo com vocês. Ele fazia muita calça social com bolsos, então ele prendia os bolsos ali com alfinete. Mas fora isso, nada. A forma com que meu pai me ensinou a fechar calça, semana passada eu ensinei nos stories aí para vocês. É diferente de muitas costureiras. Ele fechava e me mostrava. De baixo para cima, da barra para cima. Porque aí, Thalita, nunca a sua calça vai ficar torta. E aí ele tinha as unhas bem grandes, eu conservo minhas unhas grandes também. Porque ele usava a unha muitas vezes para abrir a costura ali, para prender as peças ali na mão mesmo. Ele era muito habilidoso ali com as mãos, para evitar que perdesse tempo com alfinetes e alinhavos. Ele não alinhavava. E a especialidade do meu pai também eram roupas masculinas, roupa social masculina. Calças em especial, calça e camisa. Era o que ele mais fazia. Então, Márcia, ele não alfinetava não, tá? Gente, então, eu espero que vocês tenham gostado de tudo que nós falamos aqui. Se você ainda não segue no meu canal, eu te convido a fazer isso e compartilhar essa live com outras costureiras também, para poder nos ajudar a crescer. Estaremos aqui toda semana, tá? Se você não me segue, siga, ative as notificações aí, apertando no sininho, para que você possa ficar por dentro aí de todos os vídeos que toda semana eu posto aqui, tá bom? Um beijo para vocês, um abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau.